Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora para a nossa terceira parte das aulas sobre fontes de energia. Hoje, a gente vai finalizar o assunto, tá? Discutindo um pouquinho sobre as fontes de energia renováveis, falando também um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens de cada uma dessas fontes, tá? A gente discutiu na última aula, a gente terminou de discutir, tá, um pouquinho sobre a energia nuclear, falamos sobre todas as vantagens do domínio desse tipo de fonte, tá? Vimos também sobre os riscos, os perigos envolvidos, né, na energia, na exploração nuclear. Tá? E falamos um pouquinho também sobre o carvão mineral. Hoje a gente vai continuar o assunto, agora falando um pouquinho sobre as energias renováveis, que de uma forma geral, eu já cheguei a falar um pouquinho no final da última aula, né? De uma forma geral, elas são fontes mais limpas, tá? O que não elimina a possibilidade delas causarem impactos. Tá? Na verdade, toda fonte de energia causa um impacto, algum impacto em algum nível. Tá? Então, quais fontes a gente vai discutir hoje? Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre as fontes hidráulicas, falaremos um pouquinho sobre a biomassa, tá? Aí no caso os biocombustíveis, o biodiesel, a cana, tá? Os biodigestores. Falaremos um pouquinho também sobre algumas fontes alternativas, como a energia solar, a energia eólica e algumas energias alternativas que estão ainda no campo do experimento, né? Que ainda estão buscando se firmar como fontes que sejam economicamente sustentáveis, como a maré, a força das marés ou as energias geotérmicas. Vamos lá então? Sem mais delongas, né? A primeira que a gente vai falar, a primeira fonte de energia que a gente vai falar são as fontes hidráulicas, tá? E aí a gente tem uma foto de Itaipu, que é uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, tá? Vale lembrar que a gente falou, né, sobre usinas nucleares, falamos sobre o carvão, falamos sobre o petróleo, que geralmente alimentam termoelétricas, ou seja, usinas que vão converter a energia térmica, e é sempre bom a gente lembrar sobre aquela questão da conversão de energia, né? Ou seja, a energia ela nunca é criada, ela só é transformada em formas concentradas para formas onde a gente vai poder conduzir e utilizar de forma prática, né? Então, enquanto uma termoelétrica, você vai estar convertendo energia, né, térmica, pode ser carvão, pode ser a queima do petróleo em forma de diesel, pode ser, no caso, na fissão nuclear, que vai gerar calor, você vai acabar convertendo esse calor em energia elétrica. Numa hidrelétrica, o que você vai estar, né, se aproveitando é a energia cinética e potencial da água, né? Ou seja, basicamente você cria uma barragem, essa barragem, essa represa que vai acumular a água em um grande lago, né? Depois essa água vai ser conduzida a passar por uma turbina, e essa turbina, né, esse movimento, essa energia cinética vai gerar vai mover um gerador, tá? E esse gerador vai gerar energia. A gente vai ver daqui a pouco um esquemazinho, mas aqui a gente tem a foto de Itaipu, que é uma das maiores usinas do mundo. Eu tive a oportunidade, inclusive, de visitar essa usina há alguns anos atrás, e ela é absurdamente grande, tá? É interessante porque o que vocês estão vendo aqui na foto são os vertedouros. Esses vertedouros aqui, eles não produzem energia elétrica, tá? Eles só são abertos quando a reserva, ou seja, a bacia aqui, a represa, tá? Esse lago artificial que é formado pela barragem, tá? Ele está muito alto. Ou seja, o volume de chuvas no Rio Paraná ele é muito grande, e aí então eles abrem esses vertedouros para escoar, né, esse volume de água que não pode ser aproveitado. Tá? Porque, na verdade, a geração de energia de Itaipu ocorre aqui, ó. Nesses vertedouros aqui, você tem, né, a água que cai, tem uma queda livre de mais de 70 metros, e aqui na parte subterrânea você vai ter os geradores
que vão gerar energia de Itaipu. Eu falei 70 metros mesmo, essa estrutura é enorme. Esse pequeno quadradinho que vocês estão vendo aqui na figura é a central de controle, tá? E ela é um prédio de 6, 7 andares. Tá? Então, para vocês verem o volume, o tamanho dessa represa aqui, que quando foi construída era a maior represa do mundo. Hoje em dia ela foi superada pela represa das Três Gargantas na China, tá? Mas ainda hoje figura entre as maiores represas do mundo. Inclusive eu postei lá, né, um documentário sobre a construção de Itaipu. Eu recomendo bastante que você assistam lá, que é bastante interessante, tá? Agora, é importante a gente entender que as fontes hidráulicas, tá? Elas são interessantes porque, ao contrário das termoelétricas, elas não produzem gases de efeito estufa, porque você não tem a queima de combustível. Tá? Então, a nível de impacto atmosférico, as hidrelétricas são muito mais limpas, são fontes de energia muito mais limpas. Agora, elas não são totalmente limpas. Por quê? Porque toda vez que você represa um rio, você afeta todo o ambiente desse rio. Além do mais, você cria um imenso lago artificial que vai inundar áreas gigantescas de terra. Então a gente pode dizer que toda hidrelétrica ela causa um impacto local muito grande. Tá? Mas depois desse impacto da construção, você vai ter, né, um nível muito menor de impacto, principalmente a nível global, com emissão de gases poluentes. Tá? Aqui a gente pode entender um pouquinho, nessa próxima imagem, a gente pode entender um pouquinho por que o Brasil tem tantas hidrelétricas. Na verdade, quando a gente olha a matriz, a gente vai ver daqui a pouco um gráfico, o Brasil, a maior parte da matriz energética brasileira está pautada em energia hidráulica, em hidrelétricas. Isso se deve à grande riqueza que o Brasil tem, né, nos seus recursos de rios, nas suas bacias hidrográficas, tá? E aí é importante a gente entender o seguinte: nem todos os países do mundo têm esse potencial, né, de bacias hidrográficas. Tá? Então o Brasil se faz valer desse potencial, tá, para explorar e produzir energia a partir de hidrelétricas. E nós temos hidrelétricas em quase todas as grandes bacias hidrográficas. No caso de Itaipu, você vai ter aqui nessa região aqui do Rio Paraná. Tá? Então, graças às nossas reservas, tá? E a construção dessas represas, nós vamos ter boa parte da nossa matriz energética pautada em fontes hidráulicas. Tá? Mas como que funcionam essas hidrelétricas? Tá? Bem, basicamente, como eu falei, você tem uma represa, você constrói uma represa, essa represa cria-se um reservatório. Tá? Esse reservatório vai fazer o quê? Vai gerar uma energia potencial, tá? E essa energia vai ser aproveitada na passagem da água, tá, por um duto, e esse duto vai mover uma turbina, e essa turbina é que vai girar o gerador, que vai gerar a corrente elétrica. Então o gerador, que numa termoelétrica geralmente é movida por pressão de uma água, né, de vapor de água, no caso de uma hidrelétrica vai ser movidos diretamente por uma turbina, tá, que vai ser por sua vez movida pela água represada. Tá? Então, quanto maior for o potencial de represamento que você tem, tá, maior é a capacidade de produção de energia elétrica que você vai ter ali. Tá? Então, normalmente, o que se procura para você poder construir uma hidrelétrica é um rio de planalto, um rio com uma grande declividade. Ou seja, rios de planície, aqueles que têm pouca declividade, não são bons rios para a exploração, né, de hidrelétricas. Inclusive, o maior rio do Brasil, que é o Rio Amazonas, ele é inadequado para a exploração de energia elétrica. É porque a declividade do Rio Amazonas é muito pequena. Na verdade, de Manaus
até a foz do rio Amazonas, que são mais ou menos 3.000 quilômetros de comprimento, a declividade se dá em mais ou menos de 60 metros. É por isso que o rio Amazonas é extremamente cauduloso, né? Ele é lento, quando você para ali, ele parece nem ter, né? Ele praticamente não tem correnteza, tá? Agora, muito dos afluentes do rio Amazonas são interessantes para exploração, né, possuem declividades, né, e boa parte dos grandes projetos de hidrelétricas, como a do Rio Madeira, como a de Belo Monte, são projetos que exploram, né, os afluentes do Rio Amazonas, ou seja, o Rio Amazonas em si não tem um grande potencial hidrelétrico, tá? Mas a bacia do Rio Amazonas, que compreende também todos os afluentes, ele sim tem um potencial elétrico muito grande. Tá? E existem grandes projetos sendo construídos, alguns sendo construídos, outros já concluídos, que levam sempre àquela polêmica, né, sobre a destruição do ambiente, sobre os custos dessa produção, porque os projetos de hidrelétricas sempre são projetos muito, muito caros. E no caso do Amazonas, você está falando de uma área de floresta, que vai ser inundada, que vai ser perdida talvez para sempre, às vezes de extinção de algumas espécies endêmicas. Tá? Por quê? Porque você tem ali o reservatório, esse reservatório vai subindo, e à medida que esse reservatório vai subindo, você está ocupando uma área ali. Então você requer como que eu posso dizer? Você precisa de todo um preparo daquele ambiente ali para que você não cause, né, um impacto maior ainda. A gente tem, aliás, um ótimo exemplo de uma usina que foi construída, né, a toque de caixa, né, que aí no caso é a usina de Tucuruí. Ela foi construída no âmbito ali de todas aquelas obras do norte que buscavam ocupar aquela região, né? Aliás, num grande projeto dos regimes militares, né? Ou seja, dos governos militares que eram aficionados por ocupar aquela região para evitar uma possível perda daquela região para agentes internacionais. Então, durante a ditadura militar, nós tivemos vários grandes projetos naquela área ali, como projetos militares igual a Calha Norte, projetos de infraestrutura como a Transamazônica, e um desses projetos visava, né, a construção de uma grande hidrelétrica, né, no estado do Pará, tá, que visava alimentar um grande projeto de exploração do alumínio naquela região, da bauxita naquela região ali, no Vale dos Carajás, né? Ou seja, a ideia de Tucuruí ali era alimentar a produção de alumínio. No caso, para você separar o alumínio da bauxita, você precisa de um volume absurdo de energia elétrica. Então houve esse grande projeto, mas esse projeto foi construído, né, numa velocidade muito grande, né? E aí o que aconteceu? Todos aqueles movimentos necessários para minimizar o impacto de uma implementação de uma usina naquela área de floresta, ele não foi feito de forma correta. Tá? Áreas absurdamente grandes de floresta foram inundadas pelo reservatório. E antes de serem limpos, serem retiradas a madeira ali, o que você tem hoje ali é um ambiente em que aquela madeira vai apodrecendo debaixo do reservatório, vai se decompondo e emitindo gás carbônico. Então vejam vocês, uma usina hidráulica que não deveria poluir o ambiente. No caso de Tucuruí, é exatamente o contrário. Você tem uma emissão absurdamente alta de gás carbônico, da putrefação daquelas madeiras ali que foram inundadas. Muitas dessas madeiras se desprendem e acabam, inclusive, de vez em quando, interrompendo o processo de produção de energia, porque entram ali nas grades das turbinas e causam problemas. Então, Tucuruí é um bom exemplo de um erro, né, de uma construção de uma usina que foi feita numa pressa, numa urgência, para atender uma necessidade, uma certa necessidade econômica ali daquela região, tá? E que depois acabou, né, e ainda hoje colhe, né, os problemas desse projeto executado de forma equivocada. E aí a gente tem
no outro extremo, né, Belo Monte. Não, na verdade, o outro extremo seria Itaipu, que seria um projeto mais ou menos no mesmo período, mas que foi feito, né, de forma muito mais calma, com todo o cuidado necessário para mitigar ali o impacto naquela região. Você teve as indenizações, o deslocamento, ou seja, todo o impacto, tanto ambiental quanto social, porque essas obras desse volume também causam impactos sociais, porque você acaba tendo que deslocar pessoas, cidades são inundadas, né? Então, dependendo da onde você está construindo a hidrelétrica, o impacto ambiental é até menor se comparado ao impacto social que vai causar, né, no deslocamento das pessoas que estão ali na reta daquela obra. Né? E em Itaipu, o projeto foi muito mais bem executado e o resultado também é muito melhor. Então, você tem uma das maiores usinas do mundo que produz uma quantidade considerável da energia que o Brasil consome até hoje. Tá? Um ponto assim, talvez um ponto mais polêmico ali é de como foi construído exatamente na fronteira com o Paraguai, né? Apesar de todo o dinheiro ter sido levantado pelo país, né, pelo Brasil, a usina ela é binacional, ou seja, ela pertence tanto ao Brasil quanto ao Paraguai, né? E, inclusive houve um acordo entre esses dois países para permissão da construção da usina, tá? E hoje em dia a usina, você tem metade de trabalhadores brasileiros, metade de trabalhadores paraguaios, né? Tudo é dividido ao meio, inclusive a geração de energia de Itaipu, ela é dividida 50% vem para o Brasil e 50% vai para o Paraguai, mas por força de contrato também, o que o Paraguai não usa da usina de Itaipu, o Brasil compra de volta, né? E hoje em dia Itaipu, inclusive, é uma importante fonte de renda para a economia paraguaia. Né? Lembrando sempre que o Paraguai consome 5% do que lhe cabe de energia, né? Ou seja, 5% de Itaipu sustenta praticamente todo o país, né? Todo o Paraguai. E aí os outros 45% o Brasil compra de volta, né? Inclusive isso já gerou alguns questionamentos sobre valores, né? De quanto que o Brasil compra dessa produção, pois tal, mas era uma questão necessária, afinal de contas foi construída numa fronteira e né, para que ela pudesse ser viabilizada, houve toda essa parceria, né, econômica entre esses dois países. Bem, agora, Belo Monte já é uma outra realidade. Eu coloquei aí algumas reportagens sobre Belo Monte, eu quero que vocês leiam, porque Belo Monte é a maior usina totalmente brasileira, né, que foi construída, né, ela foi idealizada na mesma época de Tucuruí, mas o governo brasileiro não recebeu o investimento estrangeiro necessário para a construção de Belo Monte. Né? Então esse projeto ficou, né, na gaveta durante décadas. E ele foi sendo, né, melhorado, inclusive com os erros causados em outras obras como Tucuruí. Né? E aí nos anos de 2000, 2003, 2004, 2005, o governo brasileiro, né, já ali, né, no primeiro governo Lula, resolveram o quê? Retornar com esse projeto, até porque o Brasil sofre com uma carência de produção de energia, ou seja, a economia ela constantemente requer um volume maior de produção de energia. Então a solução encontrada ali pelo governo foi retomar essa obra que sofreu com duras críticas internacionais, tá? Mas nesse caso a saúde econômica brasileira permitia que ela pudesse ser construída toda com capital nacional, né? E aí as obras tiveram início. E aí duraram décadas, inclusive a última fase da obra foi inaugurada agora, recentemente, com o atual governo. Né? Então a gente, basicamente, o projeto de Belo Monte, que é uma represa de lâmina d'água, ou seja, ela não tem um reservatório tão grande, mas também ela não consegue produzir todo o potencial de energia que ela poderia produzir, ela fica muito a cargo, né, do ciclo do rio.
né? E você tem uma transposição do Xingu também. Então, tecnicamente falando, Belo Monte é um projeto que foi idealizado para minimizar os impactos. Mesmo assim, você tem um impacto importante naquela região, o que causa muitos protestos, até internacionais, sobre essa obra, né? E existem críticas, inclusive, sobre as próprias escolhas da engenharia da construção daquela represa. Tá? Mas agora, o fato é que, de qualquer forma, Belo Monte já é uma importante fonte de geração de energia para o país. Tá? No caso, ela está dentro de um projeto maior de integração energética nacional, que incluiria não só, né, usinas gigantes como Itaipu, Belo Monte e do Rio Madeira, né, fechando um triângulo de produção, mas que você também interligaria hidrelétricas menores com termoelétricas que poderiam ser ligadas na necessidade, né, de uma necessidade maior de energia. Que aí você tem um outro ponto negativo das hidrelétricas. Muitas das vezes a sua produção está ligada ao ciclo da água, está ligado à quantidade de chuvas. Então, toda vez que você tem um período de estiagem em um determinado local do país, isso pode causar um impacto também no quê? Na geração de energia. Aí você acaba tendo que ligar termoelétricas e isso acaba aumentando o custo da energia. Inclusive, é aquela questão que o governo recentemente instituiu de bandeiras. Ou seja, toda vez que você recebe uma conta de luz, vem lá informado em que bandeira, né, a gente está. Porque dependendo do ciclo de chuvas, a gente vai usar maior quantidade de energia hidráulica ou maior energia termoelétrica. A energia hidráulica ela é mais barata, porque você tem basicamente o movimento da água. A energia termoelétrica, por você ter que comprar combustível, né, ela é necessariamente mais cara. Então, dependendo do período do ano, a gente pode ter uma energia sendo gerada de forma mais cara ou mais barata. E isso acaba sendo repassado para quem? Para o consumidor. Tá bom, gente? Beleza. Então, vamos continuar aqui. Assim, vamos agora então falar um pouquinho sobre as vantagens, né, e desvantagens de cada uma. As hidrelétricas, como eu falei, elas causam menos impacto no ambiente, né, principalmente na atmosfera. Elas têm um impacto muito local, principalmente durante a sua construção. É na sua construção também onde elas acabam sendo, né, onde o investimento acaba sendo maior. Então, o custo de implementação das hidrelétricas é muito maior do que o custo de implementação de uma termoelétrica. Tá? Agora, depois de construída, depois que ela causa todos os impactos da inserção dela naquele local, a hidrelétrica, de uma forma geral, vai gerar uma energia mais barata, porque você tem apenas água como combustível. A termoelétrica, ela já tem uma implementação bem mais barata, bem menos complexa, né? Ou seja, se você olhar aqui o esquema de uma termoelétrica, você vê que você tem basicamente uma fonte de calor, uma caldeira, onde essa fonte de calor vai gerar o vapor, e aí você tem a turbina que vai ser movida pelo vapor da caldeira e o gerador. Então, você pode ter termoelétricas muito pequenas até, né, e bem baratas, sendo instaladas, né, em qualquer lugar. Aliás, essa é outra vantagem da termoelétrica em relação à hidrelétrica. Eu posso instalar a termoelétrica em qualquer lugar, inclusive próximo à zona consumidora. Então eu posso ter uma termoelétrica do lado de um parque industrial, eu posso ter uma termoelétrica do lado de uma cidade, né? E o que isso é bom? Isso é bom porque eu não preciso gastar muito dinheiro conduzindo a energia da zona produtora para a zona consumidora. Já no caso de uma hidrelétrica, não. Uma hidrelétrica depende de um rio. Então, o que acontece? Às vezes, a bacia hidrográfica é interessante, com um declive legal, né? Um rio de Planalto que possa ter um potencial hidrelétrico, ele fica muito longe da zona consumidora. É o caso de Itaipu. Itaipu fica lá no Paraná, né? Mas as grandes zonas consumidoras da energia que Itaipu produz fica aqui no Sudeste, fica, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então isso exige o quê? Isso exige que se gaste muito dinheiro
conduzindo essa energia por milhares de quilômetros. Então vamos lá, a termoelétrica ela tem uma desvantagem que é poluir, porque você queima alguma fonte e essa fonte emite gases para a atmosfera. A hidrelétrica não polui a atmosfera. No entanto, ela polui localmente na sua implementação. A termoelétrica, localmente, ela causa pouco impacto na implementação, tá? No entanto, por emitir gases poluentes, ela também pode causar um problema local, como smog, né, como fuligem, né, ou seja, todos aqueles problemas associados à queima de algum tipo de combustível. Tá? A energia da hidrelétrica ela é barata por se tratar de água. Já a termoelétrica ela é mais cara. Por quê? Porque você tem que estar constantemente comprando alguma fonte de combustível, seja diesel, seja bagaço, seja carvão. Tá? Então, quando você coloca isso tudo na ponta do lápis, né? Cada país ele vai escolher a sua matriz energética dependendo de que recurso ele tem mais abundante e de quanto esse recurso vai tornar aquela fonte mais barata ou mais, né, eficiente. Tá? Nem todo país pode se fazer uso de grandes hidrelétricas, como o caso do Brasil. Aí então o que eles fazem? Constroem termoelétricas, algumas movidas a diesel, outras movidas a carvão, algumas termoelétricas nucleares, como é o caso, né, do Japão, da França. Tá? A China, por exemplo, já vai ter várias termoelétricas movidas a carvão. Tá? Então, essa vai ser basicamente algumas das vantagens e desvantagens tanto das termoelétricas quanto das hidrelétricas. Tá? Aí a gente fala um pouquinho sobre a matriz energética. Né? Como eu falei para vocês, nem todos os países do mundo podem se fazer valer de um recurso, né? De uma bacia hidrográfica, de um complexo de bacias hidrográficas muito diversificado. Então cabe a esses países buscar fontes mais baratas, né? Mais à mão, mais próximas. Então, com base nisso, quando a gente olha a matriz energética do mundo, a gente vai ver que basicamente o mundo ainda é movido por combustíveis fósseis, né? Seja petróleo, seja carvão, seja gás natural. Né? Então, vocês podem observar que mais de 70%, né, da matriz energética do mundo é movida por algum tipo de combustível fóssil. Então, não é de se espantar, né, todo o impacto que a emissão desses gases, né, eles refletem no ambiente, porque além de você estar falando de geração de energia, de termoelétricas, né, você também está falando do combustível para transporte, principalmente em forma de automóveis, aviões, né, navios, que também são movidos por combustíveis fósseis. Tá? No caso do Brasil, tá, quando você olha a matriz do Brasil, ela é bem diferente, porque boa parte da matriz energética brasileira é de fonte hidráulica. Né? Aliás, o Brasil é um país que tem um potencial energético muito grande e a matriz energética brasileira é muito limpa. Né? Por quê? Porque a gente tem, né, recursos naturais muito diversificados. Quando a gente olha, né, que o Brasil tem um território muito grande, tá? O que nos permite exploração de biomassa, né? Ou seja, a gente pode plantar cana, a gente pode, né, ter lenha, tá? Para produção de carvão vegetal. Tá? Também temos recursos minerais como urânio em grande quantidade. Né? Quando a gente olha que o Brasil tem um clima muito quente, o que favorece, né, o uso, por exemplo, de energia solar. Né? O Brasil tem um litoral muito grande, onde os ventos são constantes, o que nos permite também a exploração de energia eólica. Temos uma bacia hidrográfica
muito diversificada, o que nos permite e o que nós usamos de energia hidráulica, e ainda temos, como recentemente descobrimos, grandes reservas de petróleo. Então, originalmente falando, assim, de recursos naturais, o Brasil tem um potencial de produzir uma quantidade absurda de energia e inclusive de energia limpa, com baixo impacto. Aliás, reconhecidamente, internacionalmente falando, a matriz energética brasileira é a ideal. Tá? O nosso problema com emissão de gases poluentes, ele está em outro campo, principalmente associado à destruição, a queimadas das nossas florestas. Agora, em referente à nossa matriz energética, ela é extremamente limpa se comparada a outros países, como a China, o próprio Estados Unidos, né? E até países menos industrializados, países em desenvolvimento, muitos têm matrizes muito sujas, muito poluidoras. Tá? Bem, outra questão muito importante que também o Brasil é vanguarda é a questão da transmissão de energia. Por quê? Porque um dos desafios de você gerar energia é você conectar, né, a fonte geradora, tá, do consumidor. No caso do Brasil, a gente está falando de um país de tamanhos continentais. Então você tem que ter uma rede, né, muito complexa de integração dessa geração, que aí a gente também tem que parar com um pouquinho do complexo de vira-lata, né? A gente acha que nada no Brasil presta e coisa e tal. Gente, o Brasil tem reconhecidamente um dos melhores sistemas de transmissão de energia do mundo. É raro a gente ter blackouts que peguem grandes áreas do território, né? A gente tem poucas áreas do território, né, desprovidas de cobertura de transmissão. Né? Isso, se a gente parar para pensar que a gente tem um território maior do que a Europa Ocidental, né, é de se admirar que a gente tem um sistema tão eficiente e tão integrado. Sistema esse que né, gerido pelo operador nacional do sistema elétrico. Então, a gente pode ver aqui no mapa que existe uma rede, né, de grandes linhas de transmissão, e toda vez que a gente viaja, a gente vê essas linhas, né? Muitas dessas linhas de infraestrutura, elas seguem as estradas, né? Então a gente pode observar elas, né? E como elas interligam cidades. Então você tem uma zona geradora, muitas das vezes essa zona está a milhares de quilômetros da zona consumidora, e aí você, né, transmite essa energia por essas grandes redes, né, uma energia de alta tensão, altíssima tensão, né, e aí depois essa energia de alta tensão chega, né, a geradoras, né, a distribuidoras que vão redimensionar essa energia para o uso doméstico. Né? Vale lembrar que não adianta nada chegar na tomada de casa, né, milhares de volts. Né? A gente precisa, para se tornar algo útil para a gente poder usar, né, uma rede de 120, 200 e poucos volts. Então, para isso, você tem toda uma rede de transformadores, de subestações, que irão, né, redimensionar essa energia. Né? Então, primeiro, para você transmitir essa energia para longas distâncias, você, né, tem uma energia de alta tensão, né? E aí depois, quando essa energia chega no seu destino, ela é reconvertida em transformadores para uma energia de baixa tensão, tá? Para ela chegar até as nossas residências. Tá? E ainda dentro da cidade você tem uma variação de fios de alta tensão e fios de baixa tensão. Quando você olha um poste, aqueles fios da parte de cima do poste são fios de alta tensão, né? Estão a milhares de volts. Né? Aí quando ele chega na sua rua, ele é convertido por um transformador para uma energia de baixa tensão, e aí essa energia de baixa tensão, que são aqueles fios que ficam mais abaixo do poste, esses fios que vão se conectar à sua casa e chegar até a sua tomada. Então, na verdade, a energia que a gente usa na lâmpada de casa, no ventilador, no computador, no celular, ele percorreu, às vezes, milhares de quilômetros, né, e passou por um complexo sistema de infraestrutura para chegar até, né, até a gente. Então, a gente volta àquela caso que a gente estava falando sobre o mundo em fluxo.
quando eu estou falando sobre um mundo em fluxo, eu não estou falando só de coisas, eu estou falando de informações, eu estou falando de energia, e aqui a gente está vendo o maior exemplo dessa infraestrutura, desse conjunto de fixos que você precisa ter instalado, né, no território, no espaço, para que essa energia, o fluxo, chegue ao seu destino, que no caso são as empresas e também, né, a nossa residência. Tá? Então aqui vocês podem ver uma rede que conecta a maioria dos estados brasileiros, algumas ainda estão em construção. Tá? Vale lembrar aqui que Roraima ainda é um estado que não está conectado à rede, tá? Tanto que recentemente a crise com a Venezuela mostrou, né, um pouco da nossa dependência, pelo menos daquele estado, né, a Venezuela, porque boa parte da energia que chega ali, ela vem de termoelétricas venezuelanas. E vejam vocês, apesar da Venezuela ser um membro da OPEP, apesar da Venezuela ter uma quantidade absurda de petróleo, é comum na Venezuela você ter grandes blackouts, né? Blackouts que às vezes são quase diários, eles duram horas. Por quê? Porque você tem uma rede de transmissão muito ineficiente, né? Anos, né, de um governo que não atuou na modernização desse sistema, tá? Tem contribuído para que a Venezuela tenha casos, né, constantes de blackouts, mas isso não é uma exclusividade da Venezuela. Vários países da América Latina, inclusive o Paraguai, a Bolívia, têm casos corriqueiros de blackouts que duram horas, quase que cotidianamente, quase diariamente, né? Isso então, em comparação aos nossos vizinhos, mostram a eficiência do nosso sistema. Tá? Então o Brasil tem reconhecidamente um dos maiores sistemas e mais eficientes sistemas, né, que são controlados, né, e aí que você tem um dos painéis, né, da Operadora Nacional do Sistema Elétrico, né, que funciona conectando esse sistema integrado, né, interligado nacional, que vai administrando aonde que está precisando. Ele que faz esse jogo, né, aonde que você está gerando, aonde você está precisando de mais, né, e aí fazendo essa redistribuição do sistema de acordo com a necessidade do consumo, né, da oferta e da demanda. Tá bom? É tudo flores, né? São tudo flores? Não, existem deficiências, existe uma necessidade maior de investimento. Ou seja, o Brasil precisa dobrar o nível de investimento nesse setor se ele quiser manter a eficiência do sistema nos próximos 15, 20 anos. Tá? Tal é o aumento da demanda de energia no país. Tá? Agora, que a gente está num caminho correto, a gente está. Agora, se esse caminho ele vai continuar sendo seguido, não se sabe, né? Vale lembrar que há uns 15 anos atrás, o Brasil passou por uma profunda crise, né, que foi exatamente porque a gente ficou vários anos, né, sem investir nesse sistema, a demanda aumentou, e aí quando o Brasil, ali no governo do FHC, ele iniciou um processo de crescimento econômico, né, isso acabou esbarrando aonde? Na deficiência do nosso sistema de energia, que não tinha o suficiente para suportar o crescimento econômico. Porque o crescimento econômico gera um maior consumo, esse consumo gera uma maior produção, essa maior produção gera maior necessidade energética. Né? Então a gente viu o quê? A gente viu ali no meados da virada do século, no ano 2000, uma crise energética, né, que ficou conhecida aí na história como crise do apagão. Né? E realmente a gente chegou a ter alguns blackouts, tá? E esses blackouts foram nacionais, pegaram várias regiões do país, né? E aí isso junto com uma crise de estiagem, ou seja, falta de chuva, principalmente ali na bacia do Rio Paraná, isso mergulhou o Brasil numa profunda crise, e a partir dali, né, o país acabou tomando medidas que foram no investimento, na construção de termoelétricas, ou seja, num primeiro momento emergencial, construiu várias termoelétricas para criar um sistema de suporte, e aí depois, a médio prazo, a construção de novas hidrelétricas. Eu acabei de falar que Belo Monte foi construído dentro desse escopo, né, de investimento no setor de produção.
E paralelo a isso, também a ampliação do sistema, né, de interligado, ou seja, a ampliação do sistema interligado nacional para poder conectar todas as geradoras para as suas zonas consumidoras também. Tá bom, gente? Continuando aqui, falar um pouquinho sobre as fontes renováveis, né? Ou seja, continuar agora falando sobre a biomassa. Tá? A biomassa é toda aquela fonte de origem, né, orgânica. Então a gente tem, tá? Nesse caso também, no Brasil, um projeto pioneiro que se tornou exemplo para o mundo inteiro, que foi a introdução dos biocombustíveis. Então, muito antes dessa palavra biocombustível virar moda no mundo todo e se tornar uma solução possível para a substituição do petróleo, o Brasil já tinha introduzido essa tecnologia na sua frota. Na verdade, foi assim, um rápido histórico. A crise do petróleo, na década de 70, fez com que todos os países do mundo buscassem soluções para diminuir a sua dependência do petróleo. Vale lembrar que naquela época, década de 70, o Brasil importava a grande maioria do petróleo, ou seja, do exterior. Então, nesse âmbito de uma tentativa de reduzir essa importação, o regime militar, né, escolheu a produção, a substituição do petróleo pelo biocombustível, mais precisamente pelo álcool, que seria produzido na cana, pela cana. Tá? E aí vale lembrar que a produção do álcool, né, é uma produção natural, que você tem bactérias ali que vão decompor a glicose da cana, né, ou seja, você não extrai o álcool da cana, você produz a glicose e da glicose você, né, através de bactérias, você tem a fermentação alcoólica e você produz o álcool ali, né, que vai ser depois utilizado no combustível. Só que quando o governo ele introduziu esse projeto, o Brasil nem era um grande produtor de cana, mas a maior parte da cana virava açúcar ou era exportada. Né? É assim, historicamente, né? O Brasil produzia cana para isso aí, para a produção de açúcar, para exportação. O álcool, a produção de álcool era muito pequena. Inclusive, a próprio parque industrial brasileiro produzia uma quantidade muito pequena de álcool. Tá? E o projeto do governo era converter pelo menos 1/3 da nossa frota de automóveis para álcool. Só que aí então você tinha vários problemas. Primeiro, até o volume de cana não seria suficiente. As usinas não tinham, né, ou seja, um parque, plantas de produção de álcool instaladas. E outra coisa, não adiantaria você produzir álcool em grande quantidade se não tivessem carros movidos a álcool. Então, o que o governo fez? Primeira coisa, ele patrocinou junto às empresas produtoras de carros, montadoras de automóvel, um incentivo fiscal muito grande para que os seus automóveis que fossem produzidos movidos a álcool fossem muito mais baratos do que os movidos a gasolina. Então houve um incentivo fiscal para a construção de automóveis movidos a álcool. Agora, essas empresas, elas disseram, ó, também não adianta nada eu produzir carro a álcool e não ter álcool nos combustíveis, nos postos de combustível, né? Nos postos de combustível. Então o governo, por outro lado, ele atacou fazendo o quê? Tratando de aumentar a produção de cana. Então ele subsidiou, ou seja, ele garantiu que compraria toda a produção de cana, né, e de álcool, né, que fosse produzido pelos engenhos, né, e pelas usinas brasileiras. Então o que isso gerou? As empresas, as usinas do Brasil fizeram forte investimento, né? A área de produção de cana aumentou significativamente de 82 para 83, isso foi ali, né, no início da década de 80, a gente tem um aumento absurdo, mais de 90%, né, da produção de álcool. Tá? Então, em pouco tempo você tinha uma grande quantidade de álcool servindo, né, como combustível. E paralelo a isso, você teve o aumento também, o início e o aumento sistemático da produção do automóvel movido a álcool. De início, esse sistema deu muito certo. Esse programa
conectado, de redes de incentivo, tanto para montadoras quanto para produtores e para os usineiros, esse programa nacional ficou conhecido como PROALCO, Programa Nacional do Álcool. Né? E aí ele introduziu pela primeira vez, né, um biocombustível na frota de um país. Aliás, carro movido a álcool, assim como guaraná, jabuticaba e cachaça, são produtos brasileiros, genuinamente brasileiros, né? Em que você não encontrava em nenhum outro lugar do mundo. E gradativamente esse programa foi atingindo a sua meta, né? Já no final dos anos 80, um terço da frota brasileira era movido a álcool. E vale lembrar sempre que o álcool ele também gera uma queima, né? Você também emite gás carbônico. No entanto, esse gás carbônico é um gás carbônico que foi capturado pela cana e é um gás carbônico que já está no sistema. É bem diferente do carbono, por exemplo, que vem do petróleo. Porque o carbono que vem do petróleo é um carbono que está o quê? No fundo da terra. Ele é extraído do fundo da terra, convertido em combustível e depois emitido para a atmosfera. Então é um carbono novo. Então ele, no final das contas, na equação, ele vai contribuir para o aquecimento global, para o efeito estufa, de forma muito maior do que a cana, né? Do que o combustível, do que o biocombustível. Tá? Bem, no final da década de 80, início dos anos 90, foi lá, né, o governo do glorioso Fernando Collor. O Fernando Collor foi o primeiro a introduzir, né, primeiro entusiasta a introduzir no país as políticas liberais. E uma das coisas que ele acreditava, assim como todo liberal, né, todo neoliberalismo, que o governo não poderia estar intermediando esse processo da produção do petróleo. Então ele abandonou do dia para a noite, de forma repentina, todo o subsídio que o governo dava aos produtores de cana, né, e aos produtores de álcool, né, os usineiros. Por outro lado, também retirou todos os subsídios, né, das empresas de automóveis que produziam álcool, carro a álcool. E aí, então, de certa forma, o que aconteceu? Do dia para a noite ele matou o Proálcool. Tá? E foi um desespero, porque a produção de álcool caiu desesperadamente, os produtores se viram, né, largados com um prejuízo na mão, porque nesse meio tempo, nos anos 80, o petróleo que tinha, né, atingido o seu pico ali em 78, ele depois começou a cair, o preço do barril do petróleo. Então o que aconteceu? Já em meados dos anos 80, o carro a álcool ele só conseguia existir com o subsídio do governo. Quando o governo retirou esse subsídio, quando ele retirou o subsídio, o que aconteceu? Subsídio, a palavra mais correta é subsídio. Basicamente, toda a cadeia de produção do álcool caiu, desmoronou. E todo mundo que tinha carro a álcool ficou desesperado, porque o álcool começou a desaparecer nos postos, e esses carros acabaram, né, seus preços despencarem. Vale lembrar que o próprio carro a álcool tinha algumas dificuldades técnicas, né? Porque lá nos anos 80 os carros ainda eram movidos a carburadores, então você ligar um carro a álcool era um desespero. Então as empresas, sem nenhum subsídio do governo, sem nenhum suporte, elas mesmas resolveram o quê? Abandonar o carro a álcool. Então, no início dos anos 90, parecia que o combustível álcool estava condenado ao fracasso, estava condenado ao seu fim. Só que lá no final dos anos 90, tecnologia brasileira desenvolvida na Universidade de Campinas virou o jogo. Por quê? Porque aí a gente já está vivendo a realidade do carro de injeção eletrônica. Rapidamente aqui, um carro a carburador, a distribuição da gasolina para o motor é feita de forma mecânica pelo carburador. A mistura de combustível com ar é feita de forma mecânica. Num carro de injeção eletrônica, a mistura que vai alimentar o motor é controlada por um computador interno. Então, o que acontece? Esses pesquisadores lá de Campinas desenvolveram um chip que conseguia adaptar os carros, de injeção eletrônica a usar tanto combustível
de petróleo, quanto o carro a álcool, tá? Com suas diferenças de octanagem, de pontos de fulgor, né? Ou seja, é, ele precisa de temperaturas mais altas, outros de temperaturas mais baixas, mas isso tudo podia ser manipulado pelo computador, fazendo os cálculos nos sensores ali. Então, em pouco tempo, por uma solução de tecnologia nacional, você criou o carro Flex, carro que poderia mover-se tanto a álcool quanto a gasolina. Foi o ressurgimento desse segmento. Ou seja, de certa forma, o segmento do carro movido a biocombustível poderia novamente existir, porque agora o consumidor podia escolher que tipo de combustível colocar. Ele poderia colocar dependendo do valor. Ou seja, quando a gasolina estiver mais barato, ele coloca a gasolina. Quando o álcool estiver mais barato, ele coloca o álcool. Essa tecnologia foi tão bem sucedida e ela logo se tornou febre na nossa indústria nacional, que praticamente não existem mais carros hoje que saem só com um combustível. Praticamente todos são total flex. Isso, inclusive, estimulou o governo a tentar tornar o biocombustível uma solução internacional. Então, já nos anos 2000, você vai ter vários esforços dos governos para tentar transformar o biocombustível num produto nacional para exportação, converter o petróleo, o carvão, a cana em uma commodity, substituindo o petróleo. Ou seja, ele estava pegando, os governos brasileiros pegavam a bandeira de ser um combustível mais limpo para substituir o petróleo. Tá? Agora, também existe ainda várias tretas, Por exemplo, nos Estados Unidos, que é um grande produtor de milho, eles preferem produzir biocombustíveis de milho ao invés da cana. Existe uma série de diferenças técnicas que dizem que a cana, ou seja, existem várias questões técnicas que comprovam que a cana é uma fonte muito mais interessante para a produção de biocombustível do que o milho. Mas no caso lá dos Estados Unidos, para que o biocombustível entrasse, e alguns estados americanos já usam biocombustíveis, já usam o álcool, o biodiesel, mas lá no caso interno, lá venceu a questão do milho para a produção de combustível, tá? Já que é um importante produto deles lá, já a cana é muito mais produzida aqui no Brasil. Tá? Mas hoje em dia a gente tem essa difusão, tá? Do biocombustível em vários lugares do mundo, tanto o álcool quanto o próprio biodiesel. Agora, isso não significa que esse combustível é só alegria. Tá? Existem alguns pontos muito importantes que a gente tem que entender sobre o biocombustível no Brasil. Primeiro, que a primeira grande crítica que ocorre ao uso dos biocombustíveis é a substituição de áreas de produção de alimentos para a produção de cana. Isso aconteceu lá em 83, quando o governo garantiu que compraria toda a produção de álcool. A gente viu vários produtores que produziam gêneros agrícolas substituírem as suas hortas por cana, porque era garantido que eles receberiam um certo valor do governo. Então a gente já teve naquele período um pequeno indicativo de que isso poderia resultar no aumento do preço dos alimentos. E vale lembrar que esse aumento ele é a diferença entre pessoas comerem e pessoas não comerem. No caso, pequenos valores, alguns reais é o suficiente para você ter pessoas que vão comer todos os dias e pessoas que não vão comer. Vale lembrar que o Brasil tem milhões de pessoas vivendo em situação de insegurança alimentar. Tá? Então essa é uma grande crítica que já aconteceu lá em 83 e mesmo durante o processo do ressurgimento do biocombustível, agora nos anos de 2000, essa crítica voltou de novo com força. Se o Brasil se tornar um grande produtor de biodiesel para exportação, isso pode gerar um custo de substituição de área agricultável, de alimentos que produziria arroz, mandioca, milho, para
cana, assim como a gente já tem na questão da soja, né? Então a gente tem uma área agricultável absurdamente grande, tá? A gente alimenta 1 bilhão de pessoas, como o governo já propagou, e não é mentira, é verdade, mas quando você olha a dieta do brasileiro, a gente vê que existem milhões de brasileiros vivendo em situação precária. Por quê? Porque a nossa dieta acaba encarecendo, o custo da cesta básica acaba encarecendo pela substituição dessas áreas agricultáveis. Tá? Outro problema sério sobre a produção da cana é que ela historicamente está associada a uma exploração de mão de obra quase escrava. Tá? Ainda uma herança do nosso passado colonial. Então, ainda hoje, todas as pessoas que trabalham, né, no corte da cana, principalmente no corte da cana, vivem em condições muito precárias. Tá? Vale lembrar que a cana, inclusive, existe a queima da cana para facilitar o corte manual. Porque a folha da cana ela corta igual faca. Então, para você poder entrar num canavial, tá, e cortar a cana, eles primeiro tacam fogo na cana toda. Isso, inclusive, contribui para a emissão de gases poluentes, né, para a diminuição da eficiência dessa fonte de energia. Tá? Então, existe toda uma série de projetos que visam mecanizar essa produção, ou seja, mecanizar o corte, o que de certa forma faria com que a gente não precisasse mais queimar a cana. Tá? É interessante porque eu posso falar de Cadeira, porque eu vivo em Campos. E Campos é uma cidade que historicamente sempre produziu cana. Aliás, toda essa história do Proálcool que eu falei para vocês, Campos esteve intimamente envolvido. Por quê? Porque muitas usinas aqui se desenvolveram durante a ditadura militar, se desenvolveram durante, né, esse escopo do Proálcool, mas investiram muito pouco em tecnologia, elas ficaram, né, segurando, garantindo-se, né, todo o subsídio, e quando nos anos 90 o governo eliminou esse subsídio, isso isso feriu de morte todas as usinas aqui da região. Hoje em dia, por exemplo, cana é quase raro na cidade, então a gente saiu de uma realidade, existiam 20 e tantas usinas, né? Para hoje existem mais ou menos 3 usinas funcionando mais ou menos. Né? Então, num passado não tão distante, né, era comum aqui em Campos a queima da cana e a foligem espalhava pela cidade toda. A questão da qualidade do ar era muito ruim, porque você tinha que queimar a cana. E também a exploração da mão de obra. Os boia-frias que ganhavam e ainda ganham por, né, área cortada. Então, o que isso acabava fazendo? Acabava fazendo com que o boia-fria colocasse a sua família toda para trabalhar, para poder cortar uma área enorme, a maior possível, para poder ter um pouco mais de renda. Então, casos de exploração infantil no corte da cana não é raro em vários lugares do Brasil. Tá? Então a gente tem uma situação de mão de obra muito precária. Tá? Agora, com a mecanização, a gente vai ter o outro extremo disso, que é essa galera perdendo esse trabalho, perdendo, né, essa fonte de renda. Tá? E como que vai se dar essa mecanização? Qual vai ser o suporte que vai se dar a essa classe trabalhadora que já vive em condições muito precárias, né? E que vai perder a sua única fonte de renda? Isso até hoje não está muito claro como vai ser feito. Tá? Então a gente pode ainda ter, ou seja, já é ruim, a exploração da mão de obra no campo já é ruim. Qual é o mundo ideal? O mundo ideal seria mecanizar, porque é um trabalho extenuante, é um trabalho muito precário. Né? Agora, para você mecanizar essa área, o que iria impedir, por exemplo, a queimada também, melhorar a qualidade de vida dos locais que produzem, você precisa olhar o outro lado, que é inserir essa mão de obra em outras formas de trabalho, principalmente investindo, né, em algum tipo de curso de especialização, em algum tipo de ação que possa, né, fazer com que essas pessoas venham a empreender em outros, né, setores da economia, e que não aconteça com eles o que vem acontecendo em toda a história da mecanização do campo do Brasil. Né? É que fazer com que essas pessoas acabem migrando para outras regiões para desenvolver subempregos, né? Para estarem à margem
de empregos desqualificados, né? Ou empregos de autônomos, sem nenhum tipo de garantia, e acabar, né, somando, formando toda uma classe de miseráveis nas grandes cidades. Tá? Então, esse é um desafio que o Brasil está vivendo agora, porque eu estou falando de um processo que está acontecendo nesse exato momento, é esse processo legal de mecanização. Inclusive, essa ideia da mecanização vem naquela ideia de propagar o biocombustível como uma fonte limpa, tá? Mas como isso vai se dar, ainda não está bem claro não, tá bom? E a gente ainda tem, pessoal, no Brasil, outras fontes, tá? A energia eólica que vem aumentando, tá? A gente vai ver um rápido vídeo sobre ela, e a energia solar, que ainda é pouco utilizada. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma usina de energia solar que fica nos Estados Unidos, se eu não me engano. Tá? E ela tem vários espelhos que concentram a luz do sol para uma caldeira que gera vapor, que vai gerar energia elétrica. Mas, de uma forma geral, no Brasil, a energia solar tem sido utilizada de forma pulverizada, principalmente, né, através de células fotovoltaicas. Só que qual é o problema desse tipo de origem, né, de fonte de energia? Ela é cara porque a tecnologia é cara, né, e ela ainda tem uma baixa produção de energia, baixa eficiência. Tá? Então, ela não serve muito para substituir a atual matriz. Então, você tem o quê? Tem o cara que coloca lá no seu galpão, né? E aí ele economiza no consumo de energia, mas não chega a gerar uma quantidade tão grande. Então, a energia solar é uma energia que, poxa, se você parar para pensar que o que a Terra recebe de energia solar por um dia, né? Se a gente pudesse converter essa energia solar toda em energia elétrica, a gente poderia alimentar a Terra inteira durante anos. Né? Só que qual é o problema? A gente ainda não conseguiu converter essa energia de forma eficiente e barata. Então a energia solar ainda é uma fonte muito alternativa. Mais realidade é a energia eólica, que a gente vai ver um rápido vídeo sobre ela agora. Ou não, né? Um minutinho. Agora vai. Nos primórdios da civilização, o homem aprendeu a obter a energia com a força do vento. O termo eólico deriva da mitologia grega. Éolo era o senhor dos ventos. O vento é gerado pela diferença de pressão. O ar mais quente sobe e o ar da região de menor pressão se desloca para ocupar o espaço. Esta energia é capturada pelo aerogerador. Avanços tecnológicos surpreendentes permitiram a expansão da energia eólica. Atentas inovações, Furnas participa da construção de 17 parques eólicos no país. 3 deles ficam no Rio Grande do Norte. Miaçaba 3, Rei dos Ventos 1 e Rei dos Ventos 3. Neles, por exemplo, os aerogeradores possuem 80 metros de altura, até 8 vezes mais alto do que os da década de 1980. Um único aerogerador produz 1,67 megawatt-hora de energia, o suficiente para atender até 9.000 pessoas com consumo moderado. Para aproveitar com maior eficiência a força do vento, as pás usam princípios aerodinâmicos. No litoral potiguar, os ventos são constantes, com velocidade de 10 a 12 metros por segundo, o ideal para estes aerogeradores. Se a velocidade do vento for superior a 23 metros por segundo, as pás ficam na posição paralela ao vento e o sistema é interrompido para evitar danos ao equipamento. O movimento das pás faz girar um eixo que liga o cubo do rotor a um gerador no interior da nacelle, o compartimento no topo da torre. A nacelle tem um diâmetro de 6 metros. Somado com 40 metros de carapá, a gente fica com um rotor de 86 metros, que é a área que vai receber o vento e dentro do aerogerador transformar esse movimento em energia. Na engrenagem, a energia mecânica, depois de passar por um multiplicador, será transformada no gerador em energia elétrica. Com investimentos e incentivos, a produção de energia eólica no país cresceu 73% em 2012
em relação ao ano anterior. Furnas ajuda a criar um novo cenário para a energia no Brasil. Então, a gente está falando sobre fontes de energia que são realmente muito limpas, né? Se comparadas às que a gente tem falado até agora, tá? Agora, isso não significa que elas não causam impacto. Tanto a energia solar, né, que causa um impacto em relação à área que ela está ocupando, tá? Quanto à energia eólica. A energia eólica, então, esses parques eólicos, eles geram uma poluição sonora muito grande, o que impossibilita, por exemplo, deles serem construídos perto de áreas habitadas, né? Existem também relatos de questões de aves, principalmente aves migratórias, que acabam sendo perturbadas pelo campo magnético desses parques eólicos. Então é um impacto baixo, é um impacto pequeno se comparado a uma grande hidrelétrica, se comparado à energia nuclear, se comparado a uma termoelétrica que cospe fumaça o tempo todo, mas isso é sempre bom a gente reforçar o quê? Toda fonte de energia vai gerar algum tipo de impacto, tá? Agora, inegavelmente, tanto a energia eólica quanto a energia solar são dentro daquele conjunto de forças que a gente chama de fontes alternativas de energia, são as mais utilizadas atualmente e são as que têm o maior potencial, né? Porque estão ficando cada vez mais baratas, cada vez mais eficientes e têm se tornado realidades em vários lugares do mundo. A energia eólica, como vocês puderam ver aí no vídeo, você tem parques eólicos espalhados por várias regiões do Brasil, vários locais do litoral brasileiro, né, que se aproveitam desses ventos constantes do litoral para a produção de energia. E aí foi aquilo que eu falei, de potencial, o Brasil tem uma quantidade absurda de potencial energético. Tá? E a gente ainda tem um último nível, um último conjunto de fontes de energia alternativas, que essas ainda estão em caráter experimental, né? Por exemplo, as fontes que tentam extrair das marés e das correntes oceânicas as fontes de energia, porque a água dos oceanos em movimento é energia cinética. Então, se você consegue, né, através de algum equipamento, extrair, né, a força das ondas, a força das marés, a força das correntes marítimas, você teria uma quantidade absurda de energia. Mas você ainda tem, nesses projetos, um caráter estritamente experimental. Tá? Então, existem vários projetos no mundo, inclusive um aqui na COP, né, na UFRJ, tá? Mas eles ainda esbarram em dificuldades técnicas para conseguir produzir uma quantidade considerável de energia. Outra fonte alternativa de energia, que essa sim já tem um domínio um pouquinho maior da tecnologia, é a geotérmica, a que faz, né, uso do calor interno da Terra para aquecer a água, gerar vapor, né, e conseguir produzir energia elétrica. O único problema é que, teoricamente, você poderia explorar a energia geotérmica em qualquer lugar do planeta. No entanto, para você conseguir fazer isso, você teria que cavar um buraco muito profundo, né? E existem questões técnicas que impedem isso. Então, por exemplo, a gente já teve projetos durante a Guerra Fria, né, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, que cavar buracos muito profundos, de 13, 14 quilômetros, para pesquisar, né, o interior da crosta terrestre, mas na prática, isso é muito complicado de se fazer. Então, o que acontece? Aonde você tem usinas geotérmicas, você acaba tendo usinas geotérmicas aonde o calor interno da Terra fica mais próximo à superfície. Isso ocorre principalmente ali nas regiões de contatos de placas, né? Naquela região ali que a gente conhece como Círculo do Fogo. Então você tem algumas usinas geotérmicas lá na Califórnia, na Islândia, né? Ou seja, regiões de intensa atividade sísmica. Então, apesar de ser uma boa ideia, né, ela ainda esbarra nas questões técnicas de você conseguir perfurar um buraco muito fundo até atingir uma quantidade, né, de calor interno suficiente para poder esquentar essa água que iria gerar um gerador. Tá? Então, gente, basicamente,
reforçando aqui o que a gente já veio falando nessas 3 aulas, tá? Toda forma de impacto, toda forma de energia tem um impacto. Hoje a gente vive uma realidade e como a matriz energética ela está pautada nos combustíveis fósseis, né? A Terra está sendo modificada por esse consumo, tá? E mesmo que isso a nível de ciência tem pouca discussão, mas a nível de mídia e a nível de sociedade é polêmico, né? Essa questão do aquecimento global, né? Do efeito estufa, tá? Mesmo sendo fatos para a comunidade científica, mesmo sendo pouco questionado na comunidade científica, tá? Os impactos globais do uso dos combustíveis fósseis, eles ainda são muito pouco perceptíveis para o ser humano. Até porque a gente está falando sobre transformações climáticas. Essas transformações climáticas levam décadas para se concretizar. Então, é fato de que talvez na história da vida de uma pessoa, ela não veja esses fenômenos acontecer, tá? Mas aqui eu encerro a nossa aula mostrando que a gente não precisa discutir apenas os fenômenos globais, né, de mudanças climáticas. Até mesmo os fenômenos locais, até mesmo quando você olha para as cidades, para os ambientes locais, aonde a gente vive, o impacto do consumo de combustíveis fósseis é evidente na qualidade do ar das cidades, no derramamento de óleo, né, na poluição e na destruição de determinados habitats, né, em fenômenos, né, como o smog, que vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui é uma cidade da China às 11 horas da manhã. Tá? E por que está aqui? Isso aqui é uma mistura de névoa, de vapor de água, com fuligem emitido das termoelétricas movidas a carvão, né? Então, mesmo em ambientes próximos, se você, por exemplo, em Pádua, você pode olhar o muro das casas que estão perto das ruas, você vê fuligem, você vê sujeira, né, que tá emitido do quê? Dos automóveis, tá? Então, a mesma sujeira que está ali naquele muro, ele vai para dentro do pulmão das pessoas. Então, o caso de crises asmáticas, problemas respiratórios, até cânceres, né, estão diretamente associados ao uso de combustíveis muito, muito tóxicos. Tá? Então, a realidade que a gente vive, eu acho que ficou muito bem resumida aqui nessa charge aqui. Né? E as charges são legais porque elas têm essa natureza de mostrar muita informação, né? com alguns traços. Né? Então, vocês podem observar aqui, né, um adulto ele olhando e dizendo que o clima está louco. Tá? Agora, a outra geração, e daí, né, a sutileza da charge, né, é a outra geração, são as próximas gerações que vão conseguir ver com mais clareza as consequências, né, do uso dos combustíveis tal como nós estamos usando hoje, ou seja, a exploração dos recursos tal como nós estamos, né, utilizando hoje. É claro, se a gente estivesse em sala de aula, esse assunto poderia evoluir para outras discussões, tá? Vale lembrar que o consumo de energia está diretamente associado à própria sociedade de consumo, a sociedade pautada na produção de bens, pautada no lucro, né, no acúmulo de capital, ou seja, uma sociedade que é estimulada a continuar produzindo. E aí, é claro, uma sociedade que quer produzir de forma infinita, ela vai buscar recursos de forma infinita. Só que a gente vive num planeta, né, com limites de recursos, tá? E as consequências desses recursos e a consequência dessas ações, do desgaste desses recursos, a gente vai ver, né? A gente já vê nas nossas cidades, na nossa qualidade de vida, mas as consequências reais, as mais prejudiciais, a gente vai ver no futuro a médio e longo prazo. Talvez aqui as próximas gerações, né, vão ser as que vão acabar observando essas consequências. Tá bom, gente? Então, é isso, nós encerramos a nossa terceira e última aula sobre o assunto. Sigam firme, gente. Semana que vem, blocos econômicos. A ideia é fazer um vídeo bem menor para que vocês tenham tempo na semana que vem de produzir. Talvez eu nem produza vídeo aula na próxima semana, para que vocês não tenham, né, uma carga tão grande de aula, né, para vocês poderem se dedicar à produção
do vídeo, tá? Beleza, gente? Até a semana que vem.